Olá, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos e regozijemo-nos nele. Amém? Estou aqui tomando meu café, o desejum. Está servido aqui. Estamos aqui meditando a palavra de Deus na carta, na epístola ou sermão aos Hebreus, Novo Testamento, capítulo 7 e capítulo 8. Capítulo 7 vai falar que Melquisedeque, rei de Salém, sem pai, sem mãe, sem genealogia, é um tipo de Cristo e que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio dos levitas, levítico, portanto, é superior aos anjos, é superior e melhor aliança do que a antiga aliança, o antigo pacto mosaico, a lei mosaica, é superior ao sacerdócio de Arão e seus filhos, é superior a Moisés. O capítulo 8 vai falar, de Hebreus vai falar, da antiga aliança, que era símbolo transitório da nova, superior e eterna aliança, da qual Cristo, ele é o mediador. O capítulo 7 de Hebreus começa assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. O autor introduz a mensagem um personagem chamado Melquisedeque. E que Abraão, nosso pai na fé, dos judeus, dos muçulmanos e dos cristãos, Abraão, deu dízimo a Melquisedeque, e ele recebeu os dízimos, pão e vinho de Abraão e o abençoou. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo, os melhores despojos. E em seguida ele estabelece uma relação dízimo-bênção, afirmando que o menor entrega o dízimo ao maior, enquanto o maior dá a bênção ao menor. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo menor. Capítulo 7 de Hebreus, versículo 7. A comparação anterior este é o doador do dízimos e é o recebedor dos dízimos. Agora está estabelecida uma diferença entre os dois sumos sacerdotes, um sacerdote temporal e um eterno, ou seja, o sacerdote humano, os levitas e Arão e seus filhos, e o sacerdote Jesus, que é eterno, né? Representando o sacerdócio levítico, Levi e seus descendentes, e o sacerdócio de Jesus. Ambos recebem dízimos, mas só um subsiste, porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Deus encarnado, e ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Foi necessária a ordem segundo Melquisedeque, porque a ordem levítica não alcançou a perfeição. Era incompleta e perfeita. A resposta à pergunta do texto seria: se o sacerdócio levítico alcançasse a perfeição, não haveria necessidade de outro sacerdócio. Mudança no sacerdócio constitui mudança ou implica mudança na lei.
Ou seja, a lei é o sacerdócio levítico. Não reconhecia Jesus como sacerdote, porque era de procedência levítica. É manifesto que ele descenderia de Judá. Seu sacerdócio não foi feito conforme a lei, de um mandamento carnal, mas sim de um juramento feito por Deus. Agora, o autor sustenta que, a respeito da superioridade de Jesus, ele é sacerdote, porque ele assentou no trono de Deus. Ele é ministro do santuário, das coisas santas. Ele é o tabernáculo, erigido, edificado, construído. Jesus não ofereceu sacrifícios na terra, segundo a lei, pois a lei não o considerava sacerdote. Jesus tem um ministério muito mais sublime, superior, perfeito e excelente, de que todos os sacerdotes da antiga lei, o antigo pacto da Torá. Um pacto melhor, um novo testamento, uma nova aliança no seu sangue. O primeiro pacto com Israel tornou-se antiquado. Não é referência ao Antigo Testamento, João 17:17. Ou seja, antiquado refere-se às coisas que envelhecem e caducam. Refere-se às pessoas e às coisas. Por exemplo, Kistmaker, John Stott, Warren Easby, Beacon e outros mais aí, Kistmaker, Coester e outros mais aí, Shedd, outros teólogos, Brown, Coester, Helmut Coester, Gundry, Donald Guthrie e Gundry, são estudiosos no Novo Testamento, eles falam que Jesus, que o sacerdócio de levítico, dos levitas, da tribo de Levi e de Arão e seus filhos, foram efêmeros, passageiros, porque eram homens que viviam, envelheciam e morriam. Ao passo que o sacerdócio de Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque, e Melquisedeque, rei de Salém, da paz, ou Jerusalém, ou seja, Jerusalém, cidade da paz, ou cidade da justiça, né? Ou seja, Malco ou Malquisedeque, que quer dizer justiça. Ele é muito mais abrangente, porque o sacerdócio de Cristo é superior aos sacerdotes do Velho Testamento. Porque Jesus, ele estabeleceu um novo pacto, uma nova aliança em seu sangue, né? O autor ele apresenta uma espécie de resumo, os capítulos 8 e 9. O sacerdote de Jesus permitiu tal acesso, porque no Velho Testamento a gente precisava de um sacerdote, de alguém que intermediasse, fosse mediador entre nós e Deus. O sacerdote, ou o sumo sacerdote, melhor dizendo aqui, no caso de Arão, no caso de Levi, não é? O patriarca, o chefe do clã, da família, das tribos de Israel, também tinha a função de sacerdote, que era o cabeça espiritual, patriarca da família, do clã, das tribos. Mas no Novo Testamento nós vamos ver algo interessante, uma revolução tremenda. Jesus, ele é o sumo sacerdote, ele é o sumo pontífice, é o sumo construtor de pontes. Que ponte é essa? Que nos liga até Deus. Costumo dizer, meus caros irmãos e amigos, que Jesus, ele é o grande e eterno e verdadeiro religare. O que é religar? Religare do latim.
religião, religio, do latim. Religare é religar o homem com Deus, fazer uma ligação entre o homem e Deus. E Jesus, ele é o nosso mediador. Ele nos toma pela mão e nos apresenta a Deus. Apresenta a Deus para o homem, ou melhor, ele se encarna, ele se diviniza, ele se torna um de nós, humanos, o Deus homem, o Deus encarnado, né? Na figura de Jesus. E ele é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador, é o nosso construtor de pontes, que nos liga até Deus. De um lado, e qual é a ponte? É a sua cruz. Livre acesso. Nós temos livre acesso a Deus pela morte de Cristo na cruz. Tenha um bom dia e Deus abençoe.